De todos os papas, o mais influente até hoje é João Paulo II. O único papa que não foi enterrado até hoje é ele. João Paulo II está numa câmara de acrílico. Oh! Gente, que viagem, gente. Pilastra da Verdade. Verdades do dia a dia, com Antony Galvão. Olá, meus nobres! Voltei com novos argumentos e novas indagações com a beira de dar em doido. E um vídeo sensacional, onde um cara sensacional que tem um canal na internet, que o nome dele é Iron Carvalho. Mandaram pra mim o link do canal dele, que eu gostei demais. E o nome do canal é Teólogo por Amor. Eu acho que ele é ateu. Eu não tenho ainda a certeza. Você se conhece mais ele do que eu, porque o canal dele já tem mais de 34 mil inscritos. Passa pra mim se ele é ateu, agnóstico, ainda tem alguma influência religiosa. Passa pra mim, porque eu não conheço ele, mas eu gostei demais da interpretação dele aqui, da narrativa dele aqui sobre o Júnior Trovão, né? Que aqui ele está mostrando, né, que o Júnior Trovão, eu chamo Júnior Trovão da mentira, onde eu critico também a ideia do Júnior Trovão, não é o ser humano fora, particularmente. E aqui neste vídeo, ele está mostrando que o Júnior Trovão mentiu com aquele vozeirão. Ei, irmãos. Quando o pregador itinerante da mentira tem um vozeirão, engana mais, viu? Porque eles dizem assim, é voz de trovão, voz de trovão. E por isso que ele usa o nome Júnior Trovão, para ter uma alusão com João Batista. João Batista, voz de trovão, ou voz que clama no deserto. Aí ele usa, os irmãos, que Jesus Cristo continue abençoando, porque hoje Deus vai falar neste lugar. E aí eu gostei demais de Iron Carvalho, quero mandar um abraço, vou deixar o link do canal dele aqui também. E falaram pra mim que em vez em outra ele usa também a madeira de dar em doido, né? Ele usa lá uma madeira de dar em doido. Madeira de dar em doido. Agora tá fazendo um barulho, eu coloquei aqui, ó. Uma coisa legal, ó. Tá fazendo um barulho, né? O barulho não fica maior porque, ou seja, mais forte, é mais avantajoso por conta do microfone aqui, que ele abafa uma parte do som quando é muito alto. Madeira de dar em doido. Então é o seguinte, o vídeo que vocês vão ver agora é alguns cortes do vídeo dele, onde ele mostra que o Júnior Trovão, em uma pregação, está afirmando que Paulo II, João Paulo II, o Papa que morreu em 2005, ele não está sepultado, ele não foi sepultado de jeito nenhum. Ele está em uma câmara de acrílico ali. E o Iron Carvalho vai provar aqui que isso não é verdade, que o João Paulo II está sepultado sim, tá? E depois ele vai refutando e provando as mentiras do senhor Júnior Trovão. Esses caras são peritos em mentir. E teve uma coisa interessante que o Iron Carvalho falou, que condiz com muitas coisas que eu falo. Que religioso, evangélico, é fábrica de fazer mentira. E é. Não existe um setor mais mentiroso do que a igreja evangélica. Todas as igrejas são mentirosas. Todas as vertentes são mentirosas. Não tem uma que fale a verdade, mas tem
umas que são bem mais mentirosas. Igrejas evangélicas, fábricas de mentira. E os principais líderes religiosos, e ele falou uma coisa aqui que vocês vão ouvir, a maioria analfabeto funcional, tá? Que ensaia pregação, decora textos bíblicos. É isso mesmo, tem pregador desse aí que prega nos Gideões Missionários da Mentira, que eles ensaiam pregação no espelho, tá? No espelho, ensaiando pregação. Decora aquilo ali para pregar. E a mesma pregação é pregada em vários lugares, a mesma pregação. Até o momento das línguas estranhas, já tá tudo decorado como é que vai ser, naquele momento, intervalo, línguas estranhas. Não tô dizendo que é o caso do Júnior Trovão, mas tem muitos pregadores, eu sei porque eu conheci essa raça de itinerantes aí, esses mentirosos. E o meu amigo aqui, Airon Carvalho, que fala bem a minha língua, não sei se ele é ateu, mas tá falando bem a minha língua aqui, ele falou algo impressionante. E no vídeo também, vocês vão ver quando ele reagiu a um suposto bispo no Facebook. No Facebook do bispo, ele reagiu lá, uma mensagem lá, alguma coisa, e o bispo jogou uma maldição dele ir para uma cadeira de roda. Disse que ele iria para uma cadeira de roda, que o Jesus dele ia colocar o Airon Carvalho numa cadeira de roda. Fica aí que o vídeo é bom, fica com ele e depois eu volto para finalizar o vídeo. Madeira de dar em doido. Pessoal, eu quero falar sobre uma tática muito especial usada pelos líderes evangélicos para subjugar as massas e mantê-las no seu controle. Do que eu quero falar? Eu quero falar do medo que é usado pelos líderes religiosos, mas esse medo ele vem através do quê? O que os pastores evangélicos usam para propagar o medo? Ora, só poderia ser uma coisa, vinda dos evangélicos, do meio evangélico, só poderia ser uma coisa. Você já sabe que coisa é essa? Sim, é através da mentira. Ou seja, líderes religiosos usam mentiras para propagar, para espalhar o medo na sociedade e com isso eles possam subjugar essas pessoas, ter domínio sobre a vida delas e não só isso, arrecadar muito dinheiro. Coisa linda, coisa maravilhosa, uma mentira maior do que a outra. No formal poderoso, aonde ele, seus órgãos estão completamente preservados e sua afeição. Não só isso, antes que eu venha reagir com vocês esse vídeo, eu quero compartilhar com vocês, eu não poderia deixar passar esse vídeo sem compartilhar algo tão magnífico, tão extraordinário, vinda de um bispo, pasmem, um bispo da igreja evangélica, onde o Jesus deles é amor. Pessoal, foi uma publicação que eu vi no Facebook e eu comentei nessa publicação, porque na publicação era um vídeo curto. O pastor que estava ali conversando e dando alguns recados, ele estava em uma cadeira de roda. E eu fiz um comentário não contra o pastor de forma alguma, não, de forma alguma, jamais contra o estado do pastor. Até porque se eu tivesse a metade, 10% desse Deus imaginário que os cristãos têm, eu com certeza faria com que aquele homem, indiferente de se ele pensa diferente de mim ou não, levantasse daquela cadeira e começasse a andar. Então esse aqui seria o meu desejo. Mas eu não sou e não tenho nenhum Deus. Aí eu fiz o quê? Fiz um questionamento. Eu questionei lá na postagem do Facebook. Ué, mas cadê o Jesus que cura? Cadê aquele Jesus que entrou na Galileia? Ele viu pessoas vindo até ele doentes e ele curou todas, porque ele se moveu de íntima compaixão. Então esse é o meu questionamento. Eu não estava questionando o estado da pessoa por estar numa cadeira de roda, não. Eu estava questionando a questão dele ser um pastor que prega que Jesus cura, batiza, salva, sendo que ele está em uma cadeira de roda. Aí o que é mais maravilhoso, pessoal, é um comentário do Bispo Luiz Carlos Basto.
Então é um bispo que comentou. Eu quero que vocês sintam o amor evangélico. Pessoal, tudo que eu falei sobre os evangélicos, eu estava enganado. Na verdade, é muito mais. Muito mais. Eu falei muito pouco. Pessoal, quando eu falo, eu uso assim, sabe, de limitação até mesmo intelectual para falar desse povo. Porque esta mensagem dele aqui vai além, vai assim, nossa, é muito além daquilo que eu tenho falado. Mas vamos lá, vamos ler aqui. Você vê que tá aqui ele respondendo para mim, ele diz assim, ó. É o bispo Luiz Carlos Bastos. Iron Carvalho, assim como o diabo tem um plano de usar você para você afrontar o Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo, assim também Jesus Cristo tem planos em deixar esse homem na cadeira de rodas. Olha só, isso aqui é só a primeira parte do texto, eu vou para a segunda. Então, segundo aqui um bispo evangélico, ele diz que assim como o diabo tem, o diabo é imaginário, né? Porque o diabo não existe. Ele tem um projeto, ele tem um plano para usar a minha pessoa, ele também tem um plano para manter o pastor em uma cadeira de roda. Rapaz, então nessa concepção, nesta imaginação aqui, é melhor servir ao diabo. Porque servir a Jesus, dependendo ali da escolha de Jesus, você tá lascado. Você tá lascado. Que Jesus escolheu um homem para ficar em cadeira de roda. O Jesus que cura, que salva, que tem misericórdia das pessoas. É muita baboseira. Mas vamos... Olha o amor cristão sendo revelado aqui agora. Ô, Tanébias! Mas devido à sua falta de respeito, é a minha, tá? Só porque eu questionei. Eu profetizo que você também fique em uma cadeira de rodas para entender que Deus faz o que Ele quer e quer Deus o que Ele quer. Deus não aceita ser afrontado. É um Deus muito mimado, é um Deus muito frágil. Continua. Você ficará... Você ficará em uma cadeira de rodas e nunca mais voltará a andar. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que você afrontou. Aleluia! Aleluia, Bispo Luiz Carlos Bastos. Aleluia, Laxenábia Lacova. Terecat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 eca
divulgar mais. Então, segundo aqui o bispo, ele tá aqui profetizando uma maldição, que eu vá pra cadeira de roda, igual o pastor, para que eu pague por ter afrontado o Senhor Jesus, o Jesus de misericórdia. Vocês têm ideia aqui da mentalidade do cristão? Vocês têm ideia? Como que ele manipula as ideias idiotas dele para poder defender o seu Deus indefensável? Porque se uma pessoa que é cristã e está numa cadeira de roda, é o plano divino para a vida dessa pessoa. Mas se uma outra pessoa que faz apenas um questionamento, que não acredita no que eles acreditam, já ficar em uma cadeira de roda já é uma maldição. É uma praga. Pessoal, é um pessoal muito especializado. Isso aqui é um Zé Mané. Isso aqui, pessoal, não tem o que falar. Uma pessoa que deseja que joga uma praga no outro, que ele fique na cadeira de roda. Bobagem. Bobagem. E tem pessoas que seguem esses homens, obedecem esses lixos, acreditando que tem um Deus no céu que vai ouvir essas lorotas. Mas enfim, pessoal. Agora eu quero aqui com vocês mostrar o medo que os pastores evangélicos colocam na mente das pessoas através de uma artimanha muito boa, que é a mentira. E vá um povo acreditar em mentira como os evangélicos. Não tem. É o povo que mais gosta de mentira. Então vamos iniciar aqui, vou reagir e na sequência nós vamos comentando. De todos os papas, o mais influente até hoje é João Paulo II. O único papa que não foi enterrado até hoje é ele.
João Paulo II está numa câmara de acrílico. Oh! Gente, que viagem, gente. Vocês acreditam em tudo. Eu já vou comentar sobre isso aqui. Vamos ver um pedacinho. O formal poderoso, aonde seus órgãos estão completamente preservados em sua feição. Rapaz, eu já ouvi muitas mentiras, né, dos líderes religiosos, dos pastores. No meio pentecostal é onde tem mais mentira. Todos os lugares tem mentira. O meio pentecostal, eles são profissionais. Então, pessoal, segundo aqui o Júnior Trovão, o Papa não está enterrado. O que eu posso dizer, pessoal? Claro que o Papa está enterrado. A afirmação de que ele não foi enterrado é falsa. É falso, pessoal. Isso é fácil de descobrir. O Papa João Paulo II faleceu em 2 de abril de 2005 e ele foi enterrado no Vaticano. Ele foi enterrado nas Grutas Vaticanas, sob a Basílica de São Pedro. Ele foi enterrado, sim. Ah, mas ele continua lá? Em 2011, após a sua beatificação pela Igreja Católica, seus restos mortais foram transferidos para uma capela lateral, dentro da própria Basílica. Ele não está, pessoal, em um formol. Nem uma câmara de acrílico, um formol poderoso, como diz aqui o Júlio Trovão. Nem câmara de acrílico nenhuma. Seu corpo foi sepultado com simplicidade, conforme ele desejava. Está sepultado. Isso é um fato. Isso é um fato. Agora eu uso isso aqui para quê? Para colocar medo nos fiéis. É um jeito de manipular através do medo, colocando o medo com mentiras. O mais assustador é quando esses pregadores, na maioria analfabetos funcionais, eles falam a Bíblia diz. Se ele falar a Bíblia diz, aí lascou. Porque aí vem a manipulação realmente. Mas vamos lá. A Bíblia diz que o falso profeta no Apocalipse recebe uma ferida mortal, mas com o poder do dragão ela ressuscita e dá poder à segunda besta, que é o anticristo. Apocalipse 13. Olha pra mim. Olha pra mim, olha pra mim. Deixa eu ensinar uma coisinha aqui muito básica de interpretação, tanto pro Júnior Trovão quanto para aqueles alienados religiosos que seguem aqui essas baboseiras, essas mentiras. Apocalipse capítulo 13 fala de simbolismo e não de pessoas específicas. Eu vou explicar para vocês. A interpretação que associa João Paulo II, a interpretação deles, ao falso profeta ou ao anticristo, ela é uma interpretação sensacionalista e escatologicamente forçada. Isso aqui é fato. O Apocalipse, pessoal, é um livro altamente simbólico. A besta que recebe uma ferida mortal e revive, em Apocalipse capítulo 13, como ele está citando, versículo 13, representa um sistema ou império, o Império Romano. E não um indivíduo literal, um indivíduo como uma pessoa. A maioria dos estudiosos sérios, eu estou falando aqui de estudiosos sérios, inclusive os teólogos estudiosos protestantes, eles reconhecem isso que eu acabei de dizer, que esta profecia, essa besta que recebe uma ferida mortal e revive, ela está falando do sistema do Império Romano como um todo, não é uma pessoa. Mas é preciso descontextualizar, é preciso mudar tudo o que é o correto para poder o quê? Para poder manipular as pessoas. Enfim, será que dá para assistir mais um pouquinho? Vamos tentar assistir mais um pouquinho, que é muita bobagem. Vamos lá. Trovão, você está dizendo que o diabo vai ressuscitar o Papa? Não. Agora olha para mim. Baseado num testemunho, uma mãe de santo roda, ela entra no terreiro vestida de vermelho. Ou seja, pessoal, aqui ele pegou o quê? Bíblia, um livro religioso. Ele não entende nada de interpretação, de hermenêutica, exegese. Ai, o que é isso? Agora, ele usa a Bíblia, um livro mitológico, um livro escrito pela elite para manipular os desinformados, a classe subalterna. Agora ele vai fazer o quê?
ele vai trazer essa interpretação com base em um testemunho, ou seja, mais mentira. Pessoal, acusações como essa, elas causam o que no meio da sociedade? Divisão e desinformação. Dizer que alguém está pedindo para o diabo ressuscitar o Papa é uma grave calúnia, é mentira. E isso distorce os ensinamentos bíblicos mesmo. E promove o quê? Uma visão conspiratória. Uma visão, além de conspiratória, totalmente sem fundamento. Nenhuma evidência, tanto bíblica ou teológica, sustenta que João Paulo II tenha qualquer relação que seja com o anticristo. Mas as pessoas gostam. Pronto. Prontíssimo. Vocês ouviram aí? Parabéns. Parabéns para este rapaz aqui, Airon Carvalho. Pode usar também a madeira de dar em doido lá no seu canal, que você usa. Madeira de dar em doido em ideia. Cara, eu coloquei poucas coisas do vídeo dele aqui, mas tem mais coisas, né? Porque o vídeo dele tem aqui no entorno de 28 minutos e 17 segundos. O vídeo dele. E eu só peguei uma parte que foi até os 14 minutos. Mas é um vídeo sensacional. E o tema do vídeo dele é esse: entenda como os pastores evangélicos fazem para enganar os fiéis. Pastores evangélicos, pregadores evangélicos, todos, sem exceção nenhuma, todos eles são mentirosos. Eu estou falando do que eles propagam. Estou falando em questão de religiosidade na mente. Não estou falando fora. Questão particular, não. No que propaga, nas tribunas, nas igrejas e ganhando dinheiro, vendendo mensagens, mercando mensagens, tá bom? Fico por aqui, mas eu volto. Novos argumentos e novas indagações. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.